Vamos iniciar mais uma live aqui no perfil. O tema de hoje, os princípios constitucionais são normas ou valores? Na sequência, vamos conversar um pouco sobre os princípios, né, do nosso ordenamento jurídico. Bom dia às pessoas que estão entrando na live. Espero que estejam todos bem. Vamos aguardar para iniciar nossa live. Hoje é sábado, não é? Acredito que as pessoas têm vários afazeres, não é? Um deles é estudar um pouco de direito constitucional, né? O ordenamento jurídico, né? E pensar o direito de forma a que cada vez mais fomentemos, não é, os institutos da ciência do direito como ciência. Então, o perfil aqui foi criado justamente para fomentar o estudo do direito, né? E pensar o direito com vocês. Então vamos aguardar. Pois não. Deixa eu aqui colocar meu óculos. Acho que vão entrando aí. Brian, não é? Doutora Márcia. Vamos iniciar então a nossa live. Estão todos bem, né? Então vamos lá. Eu estou aqui hoje via o escritório para fazer essa live, né? Claro que vou fazer outras coisas também, mas o principal é essa live aqui de hoje, que eu entendo que é um conteúdo bem específico, porém é necessário que fomentemos, que estudemos esse conteúdo do direito. Vamos lá. Princípio constitucional. Bom dia, doutora Márcia. Só um momentinho, que parece que está dando um retorno aqui. Deixa eu tentar aqui fazer, peraí. Pronto. Estou ouvindo minha própria voz, né? Então, vamos aqui falar sobre se os princípios constitucionais, todos eles, não importa se aqueles denominados de prima facie, não importa. O que importa é os princípios constitucionais, todos eles lá na nossa Constituição. Eu trouxe aqui, tentando aqui, para exemplificar, olha aqui. Está vendo aqui, vocês estão vendo? Seria o quê? Aqui uma fatia, não é isso? Uma fatia, não sei se você vai visualizar, ó. Uma fatia de um pão, né? Uma farinha integral, né? Integral. Mas isso não importa, importa é uma fatia de pão, né? Então, eu parti aqui a fatia em 4, né? Quatro fatias, tá? Então, eu posso consumir a fatia inteira, não é isso? Ou então por parte, né? 1/4, não é isso? 1/4, né? 1/4, 2, né? 3,
autor da fatia. Então, aqui eu tenho a Constituição da República de 1988. Aqui ela, com um todo, é a Constituição, não é isso? E eu coloco a Constituição como parte do novelo de lã. Eu tenho um novelo. O que eu coloco como um novelo de lã? Visualiza, eu não trouxe aqui um novelo de lã, mas um novelo de lã. Então, eu tirei partes daquele novelo que é a Constituição da República. Eu tenho o novelo de lã, é o ordenamento jurídico. Eu tenho a Constituição, né? Essa fatia inteira de pão aqui, né? Constituição. E eu tenho o novelo de lã, que é um todo. O ordenamento jurídico é um só. Eu tenho todo o ordenamento jurídico, um só. Correto? Então, tirei aqui a Constituição. Então, para raciocínio, vamos retirar o novelo de lã e vamos tratar aqui da Constituição da República, que é essa fatia aqui de pão integral. Correto? Então, vamos lá. Vamos dizer que nessa fatia aqui, eu tenho aqui o Código de Processo Civil, um quarto aqui, né? Bom, aqui eu tenho o Código de Processo Civil, que é o quê? É uma norma infraconstitucional, é isso? Vamos lá. Então eu tenho lá, vamos lá. Eu tenho aqui como infraconstitucional o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, né? O Código Tributário, né? O Código de Defesa do Consumidor, né? Não. Bom, aí de novo eu vou colocar aqui, ó, de novo a Constituição, não é isso? A Constituição partiu, né? Nessa fatia de pão aqui integral inteira, eu tenho aqui a Constituição da República e inserido aqui eu tenho todos os direitos fundamentais, não é isso? Direitos sociais, eu tenho tudo aqui, né? Então, se eu retirar aqui um quarto, o Código de Processo Civil, ele, como tem aqui a Constituição da República nessa fatia, aqui eu tenho o Código de Processo Civil, mas aqui eu tenho também... Pois não, doutor Marcelo, estamos iniciando a nossa live aqui sobre princípios constitucionais. Então aqui eu tenho o Código de Processo Civil nesse um quarto dessa fatia, né? Vou voltar aqui para o doutor Marcelo ter essa compreensão também, tá, doutora Márcia? Vamos seguir. Aqui eu tenho nessa fatia a Constituição da República, né? E aqui eu tenho Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Tributário Nacional, Código de Defesa do Consumidor, né? Normas infraconstitucionais. Eu tenho aqui a Constituição da República. Então aqui eu tiro o Código de Processo Civil, né? Então, eu retirei, mas ainda o CPC aqui, o Código de Processo Civil de 2015, faz parte da Constituição. Ele faz parte da Constituição. Por isso é que lá do artigo 1º ao artigo 10º do Código de Processo Civil, nós temos os princípios atrelados ao Código de Processo Civil, ao Código de Ritos e também à Constituição da República. Vocês estão entendendo? Então, ainda que retire aqui o Código de Processo Civil, ele pertence à Constituição da República. Por muito tempo, o Código de Processo Civil, quando era retirado aqui, ele era interpretado sem mais a fatia. Então aqui eu tenho um CPC, tá? Eu tenho lá o CPC. Deu para raciocinar até aqui? Tá? Eu tenho lá o CPC, que é a fatia. Aqui eu tenho um quarto. Eu dei esse exemplo também até, no caso, causa própria, porque eu entendi assim, que, poxa, eu posso comer, né, me alimentar dessa fatia toda, não é isso?
de uma vez, né? Vamos supor, eu posso comer ela toda e posso também ler a Constituição e estudá-la toda, né? Como um todo. E também posso me alimentar aos poucos. Então, o que eu fazia? Eu me alimentava com apenas um quarto. Entendeu? Um quarto eu me alimentava. É claro, se um dizia, será que... Não, aí eu procurei um cientista, que é o médico... Por não, doutora Camila? O médico para me orientar, nutricionista, né, cardiologista, os cientistas de cada especialidade, né? E é claro que não só esse um quarto dessa fatia, entendeu? Então eu me limitava, depois eu passava a usar duas, né? Entendeu? Até que hoje a minha ingestão por dia é uma fatia dessa daqui. Seria a Constituição da República, vamos dizer assim. Vamos guardar, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos continuar. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho, olha aqui, essas são bananas orgânicas. Quem acompanha aqui o perfil sabe que eu gosto de plantar, né? Eu entendo que é necessário. Essas bananas são orgânicas, né? Essa banana aqui, que eu mostrei aqui num post, eu retirei, né? Aquela penca, e são os cachos. Essa daqui, ela ao ar livre, né? Tá ao ar livre, desse jeito. Essa daqui também é a mesma coisa, da mesma penca, tá? Olha como é que ela tá. Já tá própria para o consumo. Essa banana aqui, essa ainda não. Não é isso? Por não, doutora Amanda? Bom dia. Então, entenderam? Aqui, ó, própria para o consumo, e essa daqui ainda será própria. Quero dizer o seguinte, voltando aqui a fatia. Ou eu posso estudar tudo, que é uma fatia toda, que é a Constituição da República, ou parte dela, o CPC, é isso? Por muito tempo era estudado assim, o CPC era estudado desse jeito, era só esse um quarto aqui, que era o Código de Processo Civil, e era deixado de lado a Constituição. Hoje não, hoje, a partir da década de 90, os estudiosos do processo civil viram que o Código de Ritos, o Código de Processo Civil, a interpretação dele é à luz da Constituição da República. Então, à luz de toda essa fatia que tem aqui do pão integral. Não pode ser separado, é o entendimento. E também chegou a todo mundo, né, os estudiosos do direito, da ciência do direito, viram que, além da fatia, né, que é a Constituição, nós temos o quê? Nós temos lá o que eu denomino, que eu coloco, né, a nível didático, de novelo de lã. Entenderam? A fatia saiu daquele novelo, a fatia saiu do novelo de lã, que é o ordenamento jurídico. Então eu tenho que interpretar a Constituição da República à luz de todo o ordenamento jurídico. E o Código de Processo Civil à luz da Constituição da República, da República, não é federal, é a Constituição da República Federativa, né? Então, eu interpreto o CPC à luz da Constituição da República e a Constituição da República à luz do ordenamento jurídico. Aí que tem, na minha opinião, um equívoco, mas é um equívoco, mas bom, excelente. Eu passei a estudar mais veemente o ordenamento jurídico a partir da década de 90, né? De 90, quando eu me deparei com um caso concreto que eu teria que me debruçar, estudar a Constituição da República. Por isso aqui eu cheguei até aqui, porque eu prefiro, né, que aos poucos, né, eu prefiro
consumir essa banana aqui do que essa, porque essa aqui ficou num lugar fechado, não é isso? Então, o que aconteceu? O tempo, né? O tempo, eu, entre aspas, antecipei. Então, embora esteja própria para consumo essa banana, essa daqui, o sabor será bem melhor, porque ela é aos poucos, né? Aos poucos ela vai madurando, essas bananas aqui, do que essa aqui, entendeu? Então, é por isso que eu entendo que, para entender o ordenamento jurídico, a Constituição da República, Código de Processo Civil, o direito material contextualizado, né? Aí eu tenho lá o direito material, vamos lá. Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Para eu entender... Pois não, bom dia, doutor Diego, prazer tê-lo aqui. Para entender o que nós temos na Constituição da República e no ordenamento jurídico e o direito material, eu tenho que interpretar o direito material à luz da Constituição da República, entendeu? Então, volto lá. Eu tenho lá a fatia de pão integral, não é isso? Então, vamos lá, aqui eu tenho CPC, né? CPC. Aqui eu tenho Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Entendeu? Eu retirei esse aqui. Tirei. Só que ele pertence à Constituição, pertence a essa fatia. Né? 1/4 foi retirado do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Ele tem que ser interpretado à luz da Constituição. Tanto é que, na própria fatia, que é a Constituição da República, eu tenho lá o direito do consumidor que está... A previsão não é na regra do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. É sim na Constituição da República de 88. Lá está os direitos do consumidor, correto? Então, não é aqui só aqui. Então, o suporte de validade do Código de Proteção de Defesa, Código de Proteção Defesa do Consumidor, o suporte de validade está na Constituição, e a Constituição, por sua vez, o suporte de validade está no ordenamento jurídico, que é um só, o ordenamento jurídico, correto? Na década de 90, na década de 50, o jurista saudoso Norberto Bobbio estudou na década de 50 o ordenamento jurídico. E ele, na teoria dele, do ordenamento jurídico, ele via que seriam vários ordenamentos, né? Depois ele viu que, para termos um ordenamento, nós temos que ter mais que uma norma. Então, mais que uma norma, o ordenamento jurídico. E é uma norma só, porque senão estaria muito confuso, não teria como não chegaríamos a um entendimento, né? Por quê? Eu tenho lá as normas que estão pactuadas, que estão manifestadas as vontades no regulamento do condomínio ou na convenção de um condomínio, não é? Só que o suporte de validade dessa convenção, embora, entre aspas, as pessoas dizem que faz lei entre as partes, né, entre os condôminos, sim, mas lá o Norberto Bobbio entendia que seria o ordenamento ali daquele condomínio, né, e teríamos o outro ordenamento jurídico, que seria a Constituição da República, outros ordenamentos, não é? Mas não, o entendimento dele foi que é um ordenamento só. É claro que tem que seguir aquelas regras que tem lá na Convenção de Condomínio, né? no regulamento, que o regulamento o suporte de validade é a Convenção, e a Convenção é o Código Civil, e o Código Civil, que é uma das fatias daquele pão integral, não é? É a Constituição da República, e a Constituição da República, por sua vez, é o ordenamento jurídico, que é um só. Lá na década de 50, 54, 55, Norberto Bobbio já entendeu que o nosso ordenamento é um só. Passamos para cá, né? Século XXI. Século XXI ainda há um equívoco em relação à interpretação
de que a Constituição da República seria ponderar valor ou ponderar norma, correto? Não para todos, não é? Claro que não. O professor Leni Streck leciona muito essa questão em relação a que a Constituição, os princípios, eles são normas. O que é norma? Norma quer dizer interpretação. Isso é que nós estamos fazendo aqui, né? Interpretar a Constituição da República. Se tivermos esse entendimento, tudo ficará não mais fácil, eu vou dizer um pouco menos difícil, né? Porque não vou dizer que é fácil, realmente é difícil. Por isso é que eu coloco que por que estudar direito todo dia? Agora, é difícil fazer com que nós estudemos direito todo dia, porque eu não tenho só direito para estudar, né? Eu tenho a minha família, né? Eu tenho a praia, eu tenho a montanha, eu tenho a caminhada, a corrida, a natação, né? O cuidar do meu filho, da minha filha, meus afazeres, eu tenho, não é? E por que estudar tudo direito todo dia? Porque eu tenho que estudar direito todo dia. Se eu não estudar direito todo dia, eu estaria ainda lá na década de 50. Nós estamos em 2022. Nós não podemos, aqui no Brasil, continuarmos com essa noção de década ainda de 50 e 60, início de 60. Nós estamos em 2022. É real. Não adianta ficarmos discutindo, o direito digital, o virtual, não é real. É real, estou aqui, me beliscando, estou sentindo dor, não é isso? Nós estamos aqui, embora virtual. Já está incorporado ao nosso ordenamento jurídico o digital, a conexão, não é isso? A conexão, produzir conteúdo, não produzir, não é? Participar da live, não participar, manifestação de vontade. Mas o importante aqui é que comecemos a estudar que as normas, os princípios são normas. Não é? Eu estudei lá no banco, eu me formei, tem 25 anos, eu teria 35 anos de formado, né? Mas eu já falei que fiz uma outra graduação e depois estudei direito. Mas tudo bem, é normal, é o tempo e no espaço, né? Mas a norma jurídica lá, os princípios são normas jurídicas. Mas a questão toda não é exatamente isso. O equívoco, entre aspas, na minha opinião, é justamente a questão de que o verbo ponderar, se vocês forem verificar lá, derem um Google, não é isso? Verificam que são mais de 30 denominações para ponderar, né? Interpretar, né? Interpretar é o principal, interpretar. Agora, não se pondera valor. Por que não se pondera valor? Vamos lá seguir um pouquinho dos ensinamentos do mestre Miguel Reale. Fato, valor e norma. Lembram disso? Fato, valor e norma. Então, eu tenho fato social, né? Depois tem o fato jurídico, o que, entre aspas, há relevância para o mundo jurídico. Eu entendo que o mundo jurídico é tudo, né? O mundo jurídico não é só o que nós estamos conversando aqui, é um todo que nós nem entendemos ainda. Na década de 90, o homem em neurologia, a ciência da neurologia, a descoberta até ali é que o homem raciocinou 12% da sua capacidade total. Eu não sei se tem mais, seria 15, 20, eu não sei. Aí teria que estudar a ciência da neurologia, entendeu? Nesse sentido. Agora, é claro que as ciências elas tiveram um grande progresso.
como a ciência do direito também, entendeu? Só que no nosso caso, no Brasil, nós não podemos ter essa interpretação ainda da década de 50 lá na Alemanha, né? O mestre italiano Norberto Bobbio, nós estamos em 2022. Então, se nós não premente o estudo do ordenamento jurídico, da Constituição da República nesse sentido, premente. Se nós não estudarmos a Constituição da República dessa forma, pelo menos iniciarmos, eu entendo que o homem, o ser humano, irá se degladiar. Se degladiar. Quando Rui Barbosa dizia que a advocacia não é para covardes, é no sentido de que enfrentemos com a caneta, com o estudo. É a caneta. É a caneta. É a caneta. A caneta que é o estudo, é o livro, o estudo. E isso aqui libertará do homem se degladiar. Se o homem, com a evolução do homem, chegou até aqui, não é isso? O homem é um ser social, ubi societas e bijus. Se o homem é um ser social, nós temos que estudar, ler. Por isso que estudar direito todo dia. Não é? Então, eu estou relendo um livro, Crítica da Ideia de Sanção, não sei se vocês conhecem, do Guiot. Crítica da Ideia de Sanção. É muito interessante, são poucas. Eu lembro quando eu adquiri esse livro para dar aula de argumentação jurídica, isso tem mais ou menos, tem uns 15 anos atrás. Aí os amigos, né, os alunos falam, poxa, eu não lembro, mas parece que esse livro aqui foi o preço de um... Não estou menosprezando um sanduíche, porque um sanduíche é bom, né, um hambúrguer, né? Mas, poxa, era o preço de um sanduíche, o valor da obra, entendeu? Agora, é uma coisa magnífica, uma coisa, sabe, muito interessante, é uma coisa... uma exceção à regra. Bom, eu não vou ler aqui, eu não vou culpar isso, mas é muito, muito interessante. Né? Castigo humano, ele fala da questão da sanção, né? Da norma, sanção. Então, se vocês quiserem anotar, Crítica da Ideia de Sanção, é muito bom esse livro. Outros também, né? Eu vou começar a ler esse aqui, Os Intelectuais no Poder, é o do Norberto Bobbio. Esse livro aqui eu não li, vou ler ainda está aqui para ler. Bom, então, o objetivo aqui, vamos chegar aqui ao final, né? Nós estamos no sábado, todo mundo quer, né, passear, não é isso? Mas então, o importante é que a norma jurídica, norma é interpretação. Eu tenho lá a norma em abstrato, princípio, e eu tenho regra. Princípio e regra, não é isso? Vamos aqui colocar um princípio. Princípio da inocência. É o princípio da inocência. O princípio é o quê? Que todos nós somos inocentes, correto? Vamos supor, aí o Estado, né, o Estado juiz, provou, porque esse ônus de provar é do Estado. O Estado terá que provar que a pessoa não é inocente porque violou uma regra, né, de consequência do direito penal. Se violou a regra, né, bom, eu tenho a norma, né, a norma aplicada naquele caso concreto. Tudo bem. Bom, o intérprete, todos nós, intérprete da norma, né, o advogado, o juiz, Ministério Público, Defensoria, né,
todos, né, interpretou, pois não, doutora Aninha, um bom dia, né, prazer tê-la aqui. Então, se violou uma regra, uma norma, então cabe aquele princípio, né? Princípio da inocência, correto? O princípio da inocência, ele estará lá, e eu aplico aquele princípio, não é? Bom, mesmo aplicando aquele princípio, o princípio da inocência, que para aquele princípio da inocência, agora, para não aplicar o princípio da inocência, é isso? O Estado teria que provar para aplicar a punição, correto? Agora, mesmo que aplique a punição, aquela pessoa em que o Estado provou contra ele, né, a ele, que ele não é mais inocente, né, ele, Estado, terá que observar também outros princípios, como dignidade da pessoa humana, outros princípios, né? Correto? Aqui, entre aspas, seria até razoável, né? Só que não é fácil como se pensa. Por quê? Porque o Estado cerceará o direito de ir e vir, a liberdade, não é isso? Que é um princípio fundamental lá da nossa Constituição da República, não é isso? Para não aplicar aquele princípio, Estado juiz, eu tenho que fundamentar na sentença. Ah, Walter, você está falando de direito penal, tudo bem, mas tem a regra lá do artigo 489, que é uma norma infraconstitucional, né? Voltando lá, eu tenho lá a Constituição da República, né? Eu tenho aqui o CPC. Ah, mas é direito penal. Mas eu tenho o CPC, eu tenho o 489, vai aplicar, porque tem lá na Constituição, não é isso? A norma infraconstitucional, o Código de Processo Penal, eu vou aplicar. Eu tenho o Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, que a interpretação é com um todo, né? Que está presente também na Constituição. Então eu vou pegar aqui o Código de Processo Civil e na regra do 489, todas as decisões têm que estar fundamentadas. Podem reparar que lá no 489 tem lá ponderação do princípio, ponderar. Repara que tem, hoje já tem, desde 2015, vigente 2016, foi inserido no Código de Processo Civil a expressão ponderar. Aí a questão veio para cá com essa confusão toda. E esse professor aqui, esse filósofo alemão, Robert Alexy, quando estudou a teoria da argumentação jurídica, né, na Argentina, nos países sul-americanos, ele viu que para empregar a argumentação jurídica, somente, que eu estou falando tudo aqui, a argumentação jurídica, é justamente num país democrático como o Brasil. O Brasil é um país democrático, então vamos aplicar a teoria da argumentação jurídica. Só que o Robert Alexy não falou em ponderação de valor. Muitos foram estudando como se fosse ponderar valor. Não é ponderar valor. Volto lá ao professor Miguel Reale. Fato, valor e norma. Fato social, né? Fato jurídico, para o, entre aspas, mundo jurídico. O valor, né? O valor axiológico, né? Fato, a sociedade valora, né? E vem a norma jurídica, não é isso? Ou então até o contrário, já ouviram falar na inversão dessa teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale, né? Eu dou exemplo na pandemia. Com a pandemia, fato, norma. E o valor? Fato, norma. Fato, o RJET, né? O RJET ali, 14 mil, esqueci o nome. Eu comentei, agora não veio, 14 mil e alguma coisa, né? 2020. O RJET, Regime Emergencial e Transitório.
fato social, a pandemia, né, os fatos, consequência para o, entre aspas, mundo jurídico, norma, é o RJET, veio o RJET. E tanto é que, ao que parece, até hoje está sobrestado os despejos, né, dos imóveis, né, o Supremo Tribunal Federal ampliou, né, prorrogou os efeitos da questão de não despejar o imóvel, né? Na verdade, não são as pessoas que são despejadas, viu? É o imóvel que é despejado. As pessoas acham que a pessoa foi despejada, né? Não, o imóvel é o despejo do imóvel. É como se fosse pegar sei, aqui, ó. Eu aqui tenho aqui o imóvel e aqui eu tenho uma pessoa. Correto? Não é a pessoa que é despejada, né? Que despeja o imóvel. Tanto é que quando há um despejo, a pessoa e aqueles bens que guarnecem a residência. Doutora Laura, um bom dia. Entendeu? Então, o que despeja é o imóvel, não é imóvel é despejado, não a pessoa. Correto? Então, que também não seria a pessoa, até porque a dignidade é pessoa humana, né? Tem que observar esse princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, café. Então, a luz da Constituição da República é que nós temos que interpretar as normas, né? A norma é interpretação e norma não é valor, norma é interpretação. Retornando ao professor Miguel Reale, tem o fato, valor e norma. No RJET, no regime emergencial, né, da pandemia, fato social ou fato, e depois a norma, e as pessoas foram valorar. Só que para termos o princípio da segurança jurídica e posteriormente que veio do direito alemão, do direito administrativo alemão, a confiança legítima e também direito alemão, e depois Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que é um diploma, além de regras, né? Além de regras, leis, eu tenho lá princípios no Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que o suporte de validade é a Constituição da República de 88, que por sua vez o suporte de validade da Constituição da República é o ordenamento jurídico, correto? Então, em argumentação jurídica, a interpretação é mais ou menos essa. É claro que temos que nos aprofundar mais. Isso não dá para se fazer uma live, nós temos que fazer são vários anos, né? A mesma coisa como eu falei da questão da banana. Eu tenho aqui a banana, eu aqui adiantei o processo dessa banana orgânica, né? Ela ficou no lugar fechada e ela madurou mais cedo. E essa daqui não. Essa daqui ela está indo normalmente, aos poucos, né? Mas eu volto a falar, essa daqui será bem mais saborosa do que essa aqui que foi apressada. Então, por isso que o estudo do direito tem que ser diário, todo dia. E eu não quero deixar vocês, sempre falo isso, nós temos que ter sempre motivação, por isso que eu estou aqui. O perfil foi criado para vocês, não para mim, né? Até porque o Instagram é criado, os perfis, para a outra pessoa, não é para a pessoa, correto? Eu criei esse perfil, foi no dia 10 de julho, né, no meu aniversário, de 2020. Né? Tem um pouco mais de 2 anos que eu criei esse perfil para produzir conteúdos do ordenamento jurídico, né? Então, vamos tentar finalizar aqui a live, que o objetivo, o mínimo de rendimento, seria propiciar a que vocês estudem mais o direito e realmente tenham um pouco de paciência
até aprender aos poucos, né? Porque nós aprendemos todo dia, um aprende com o outro, né? E é lento. Embora com a rede social, com a cibernética, é claro que é um pouco mais rápido em relação a uma pesquisa. Você pode pesquisar os informativos de jurisprudência dos tribunais superiores, né? Você não precisa se deslocar, sair daqui, eu estou no Rio de Janeiro, tinha que sair daqui, pegar um avião, ir para Brasília, lá para poder estudar, ou então ir para a biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio, né? Estou no Rio, né? Que lá na sala. Hoje não, eu tenho as bibliotecas virtuais, eu posso pesquisar, né, nos sites dos tribunais superiores, né, fazer a pesquisa em determinado ramo do direito, determinado caso concreto, correto? Entre aspas, um pouco mais fácil. Eu falo entre aspas porque a velocidade, né, eu entendo que essa velocidade é excelente, mas também nós temos que ter um tempo para ter maturidade, né, para dar tempo de amadurecer as bananas, não é? E o nosso estudo, né, a cognição daquele determinado conteúdo, daquele determinado, nesse caso aqui, o direito constitucional, o ordenamento jurídico como um todo, para aplicarmos nos ramos de direito e de especialidade de cada um. Direito imobiliário, direito do consumidor, direito das famílias, não é? Era direito de família, agora são direito das famílias, não é isso? Então, é por isso que não é questão de, o fulano tem que estar, o jurista, o estudioso do direito tem que estar sempre atualizado. Eu entendo que isso é um ônus ou um bônus, não é? É mais que um bônus. Eu entendo que é um bônus por eu gostar de estudar. Agora, eu não compreendo realmente se não há um estudo. Então, o estudo tem que ser o mais próximo de uma excelência possível, não é? É claro que nós estamos aqui no Instagram, mas mesmo assim nós temos que ter o máximo de excelência de cada conteúdo, não é? Então, nesse sentido, eu não sei, eu acredito que aqui está bom, porque eu acho que vocês estão cansados, né, de ouvir. Vou finalizar aqui e dizer que o direito, os princípios constitucionais, eles são normas, eles não são valores. Em relação ao que eu falei da segurança jurídica, é o princípio da segurança jurídica, porque a segurança jurídica, a segurança jurídica não é só o ato jurídico perfeito, não é isso? Prescrição, né? Os precedentes, né? Isso tudo faz com que tenhamos segurança jurídica. Agora, a segurança jurídica também está justamente em que o princípio ele é norma, ele deve ser aplicado, ele tem que ser aplicado, né? Mesmo que o juízo não queira, ele tem que aplicar. O juízo que eu digo, o ser humano dotado de jurisdição, revestido da jurisdição, ele deve aplicar, embora como valor axiológico dele não deva ser aplicado, ele aplicará porque a norma, princípio norma, é uma norma jurídica. Então eu devo ser aplicado. Eu não posso pegar um princípio, liberdade de imprensa e intimidade, eu resolvi aplicar não é assim. A ponderação é a interpretação. Eu não estou ponderando o valor, eu estou ponderando regra, que eu também posso ponderar regra, e ponderar princípio. Eu pondero regra, que é um pouco mais complicado, mas eu posso ponderar regra. Eu tenho a regra do tudo ou nada, eu tenho uma regra do direito penal, não é isso? Mas eu posso ponderar. Eu pondero ela, mas não estou ponderando o valor, estou ponderando a regra, estou ponderando a norma. O intérprete da norma, eu estou a interpretar
a norma, aquela regra, de acordo com aquela regra específica e de acordo com o princípio, né? Com o princípio, eu tenho dignidade da pessoa humana, eu tenho aquela regra. Eu aplico aquelas regras, por isso que eu tenho lá aquelas as reduções na hora de dosimetria de pena, eu tenho atenuante, não é isso? Eu vou reduzir porque eu tenho dignidade da pessoa humana, eu tenho princípios, aqueles princípios estão lá. Agora, no caso concreto, eu vou aplicar aquela norma. Não é só pela questão do positivismo jurídico, é porque é a argumentação jurídica e a segurança jurídica que eu tenho que aplicar os princípios constitucionais como norma jurídica e não como valor. Não é? Eu sei que é um pouco complicado o entendimento em relação a isso, mas é justamente para termos segurança jurídica. Né? Mas vamos dizer, então, o juízo, né? O juiz seria o mero aplicador do direito. Não, então eu vou trocar o humano pelo computador, pela cibernética, pelo algoritmo? Não, eu não vou trocar porque eu tenho que interpretar e eu entendo que essa interpretação é intrínseca, né, ao ser humano. O ser humano que é dotado da inteligência, né? Tanto é que na inteligência artificial a responsabilidade civil será aquele que tá manejando o robô, não é isso? Eu vou ter a responsabilidade civil. É claro que eu não vou responsabilizar a máquina, eu vou responsabilizar o humano. Então, mesmo sendo a inteligência artificial, eu vou interpretar naquele caso concreto e aplicar a norma constitucional, os princípios constitucionais como norma jurídica, correto? Então, alguém quer fazer alguma colocação? Eu acredito que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a live gravada aqui e se alguém quiser continuar, eu sei que vocês vão continuar, mas se quiser alguma sugestão que eu possa ajudar, pode me procurar aqui no direct, eu respondo a todos os directs, todos. É claro que às vezes 2 horas da manhã eu preciso dormir um pouquinho, né? Aí de manhã cedo eu já respondo. Normalmente não tem não, mas pode ser 10, 11, meia. Eu durmo muito tarde, acordo cedo, né? Eu durmo tarde e acordo cedo, mas tudo bem. Né? O que importa é a gente viver. É claro que eu tenho que descansar, né? Quando eu durmo, todos nós, né, o ser humano, é o chamado a restauração ampliada. O ser humano tem que dormir para poder restaurar, né, a questão dos neurônios, né, e tudo para que ele possa raciocinar. Né? Então, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui, num dia de sábado, né? Mas eu fico muito agradecido do fundo do coração e que bom, que legal, mas para quem acompanha desde o início, a questão do pão eu lembrei porque, só para finalizar, vou repetir, porque assim, o que eu fazia? Eu pegava o pão integral, é claro que eu fui a nutricionista, os médicos, não, os cientistas, né, antes de fazer tudo isso, e para fazer o exercício também, eu procurei o próprio Walter, né, que eu sou professor de educação física também, aí o exercício eu que me receitei. Aí o que eu fiz? Parti a fatia de pão 100% integral e eu ingeria sempre uma fatia, né, dessa. Ela até deu um exemplo que a fatia é a Constituição e as partes, né, o CPC, Código de Processo Penal, Código do Consumidor, Código Civil, né? Seriam as normas infraconstitucionais, mas então eu ingeria uma só, depois eu passei a ingerir 2, né? 3, e agora a minha ingestão é de uma fatia, né? Aí eu corto em 2
eu faço assim, e eu como isso aqui. Tá? Mas isso aqui, nesse caso, é o meu valor, né? Eu tenho o valor axiológico, que eu entendi que eu posso me alimentar com um quarto da fatia, né? Juízo de valor. Só que aí eu tenho, vamos dizer assim, a norma, que é a nutrição, a endocrinologista, não é isso? Que são os cientistas para dizer como o ser humano irá se alimentar, que a ciência, né, chegou a esse ponto. Não, eu não vou só ingerir só um quarto daquela fatia de pão. Ingerir fruta, né, os alimentos durante o dia, determinadas calorias, aí é o estudo. Então, aí eu estou fazendo, faço juízo de valor de que eu poderia me alimentar com um quarto daquela fatia, né? Mas eu procurei um cientista para ver se realmente poderia fazer daquela forma, correto? É a mesma coisa nós, estudiosos do direito, nós somos cientistas do direito. Quem tem que falar, que tem mais legitimidade para falar da Constituição da República, é o cientista do direito, não é isso? Aquele que estuda a ciência do direito, né? Que são os métodos, que são os advogados, defensores, juízes, não é isso? Quem faz parte, aqueles atores vamos supor, aqueles atores do ordenamento jurídico, né? Que são os cientistas do direito, né? Então, aí eu lembrei, e aquela questão da Constituição do Pão, esse conteúdo, entre aspas, é inédito, porque eu criei agora para essa live, agora uns minutos, né? E muito obrigado por vocês terem aqui participado desse momento aqui, que realmente é muito emocionante. Cada live que eu faço, cada vez que eu estou aqui com vocês, que eu considero meus amigos, tá? Amigos e amigas, tá? Então, um grande abraço, muito obrigado, e que bom, tá, né? Que eu vou deixar aqui a live gravada e vamos ter live aqui, continuarmos a ter live toda semana, tá? Muito obrigado, e bom sábado, e bom final de semana, e muita paz e muita saúde a todos vocês, e cuidem bem da saúde, e muita leitura quando puderem, e leem, tá? E eu quero falar com vocês também do projeto que eu vou colocar em prática, que é a geladeira da leitura, tá? A geladeira da leitura. É uma geladeira, a geladeira pode ser qualquer geladeira, e essa geladeira terá os livros nas prateleiras, ao invés do o alimento seria o livro, né? As pessoas vão se alimentar de livro, então será, né? Eu vou colocar aqui, que eu vou colocar em prática esse projeto, a geladeira da leitura, que é para fomentar, porque eu entendo que, no caso específico do direito, o direito como um todo, né? Eu vejo muito falar do acesso à justiça, né? E a justiça multiportas. Eu entendo que para termos o acesso no caso, à justiça, né? Eu tenho que fomentar isso como educação, né? Para o ser pensante ter acesso a essa justiça, porque senão ele não terá acesso. Ele não terá acesso porque ele não tem como. Ele acha que o senso comum de que ele não tem acesso porque ele não consegue chegar até lá, né? Não consegue chegar até lá porque seja pela própria falta de esclarecimento, seja pela hipossuficiência em todo sentido, né? Pela vulnerabilidade, né? E eu acredito que essa inclusão para que o direito ajude a sociedade, a inclusão
ela só será efetiva realmente, efetivada, se incluirmos as pessoas com a própria leitura, não só com o estudo ou a leitura dos livros ligados ao direito, e sim a toda a literatura, né? Toda uma conexão para chegarmos a esse acesso à justiça e que as pessoas, e que essas normas constitucionais, esses princípios, normas constitucionais, cheguem realmente a quem emanou esse poder, que é o povo, né? Que é o povo, não é isso? O poder emanou do povo, então esse povo deve ter acesso, e esse mesmo povo tem o poder, ele tem o poder de exigir do Estado a jurisdição. E mais premente, o processo, né, o processo civil, é justamente a primazia desse mérito. O que a pessoa quer é realmente ter aquela efetiva e razoável, né? Aí tem os princípios da razoável prestação jurisdicional. Mas para ser efetiva, esse acesso ser efetiva, não só com benefício de gratuidade e justiça, e sim sabendo o que realmente irá pretensão, demanda, pretender para aquele Estado juiz para que satisfaça aquele anseio que é de procurar o Estado juiz, justamente por estarmos numa democracia. Grande abraço e muito obrigado mais uma vez por tê-los aqui. Se deixar, eu fico aqui há muito tempo e eu não quero cansá-los mais, porque já cansei. Bom final de semana, vou aqui deixar a live gravada. Muito obrigado, viu? Tchau.